pessoal, a paz seja com todos, tudo bem? Quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão nos assistindo. E nesse momento eu quero pedir para você pegar a sua Bíblia, aí no seu celular ou na sua, ou física, né? O livro. E vamos abrir lá no livro de Romanos, capítulo 8. Romanos 8, 28. A palavra do Senhor diz assim: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E eu quero chamar a sua atenção para que você perceba, não só nessa passagem, mas todas as vezes que você ler, você vai se deparar com diversas situações onde existe uma promessa, mas existe uma condição que mostra o caminho para que você possa viver essa promessa. E esse versículo não é diferente. As pessoas, elas gostam de citar esse versículo, principalmente quando você reclama de alguma coisa, quando você se queixa de algo que está acontecendo de ruim na sua vida, ou às vezes você cita esse versículo para você mesma, olhando a adversidade que você vive, e diz: todas as coisas contribuem ou cooperam para o bem daqueles. Só que quantos anos você tem citado esse versículo e não tem vivido essa contribuição, não tem vivido a sua vitória? Talvez seja porque você não esteja observando a condição para que você receba a vitória. E qual que é essa condição, pastora? A condição está no próprio versículo. Contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Será mesmo que nós amamos a Deus? E se eu te perguntar, o que é amar a Deus? Hoje eu quero trazer luz. Eu quero trazer a luz dessa palavra para o seu coração. O que é amar a Deus? Será que você tem isso bem definido no seu coração? Será que amar a Deus é somente dizer que eu amo? Será que amar a Deus é eu ir todos os domingos à igreja? Será que amar a Deus é eu não beber, não fumar, não adulterar? Será que amar a Deus é eu me policiar para não falar mal dos outros? O que é amar a Deus? Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21. Jesus, quando foi indagado pelos seus discípulos sobre diversas coisas que ele estava falando ali, em João 14, Jesus estava trazendo diversas verdades espirituais, orientações para os discípulos dele sobre o que viria, o que estava por vir e sobre as promessas de Deus para suas vidas. Nesse capítulo de João 14, Jesus ele traz a promessa do Espírito Santo de Deus, que seria o consolador que viria. E lá no versículo 21, Jesus diz o seguinte, preste atenção: se nós amamos a Deus, guardamos os seus mandamentos. Se nós amamos a Deus, seguimos, vivemos aquilo que ele nos ordenou nos seus mandamentos. E aí você pode continuar as perguntas e dizer: mas quais são esses mandamentos? São aqueles 10 lá do Antigo Testamento? Amar a Deus sobre todas as coisas, não matar, não roubar, não levantar falso testemunho. Exatamente, só que Jesus, ele resumiu esses 10 mandamentos em 2, que se seguidos englobam os 10, que é o primeiro, que é irrevogável, amar a Deus sobre todas as coisas. Nesse próprio mandamento, lá no Antigo Testamento, já traz a explicação do que é isso. O que é amar a Deus sobre todas as coisas? É você não idolatrar, é você não colocar nada no lugar de Deus. Talvez você pense que ama a Deus sobre todas as coisas, mas quantas coisas na sua vida você tem colocado antes de Deus? Se eu colocar todas as coisas da minha vida numa escala de prioridades, onde está Deus nessas prioridades? Talvez você diga que Deus está em primeiro lugar, mas será que as suas ações condizem com o que você diz? Será que as minhas ações têm condizido com o que eu digo? Se você tem colocado a sua família antes de Deus,
já não é Deus quem você ama mais. Amar a Deus acima de todas as coisas é o que, pastora? É você priorizar os princípios ensinados por Deus. Se eu estou fazendo algo para um parente meu e que é contra os princípios de Deus, eu já não estou amando a Deus sobre todas as coisas. Se você tem idolatrado, alguma coisa é o seu ídolo. Pensa aí, aquele cantor, aquele artista. Se você tem idolatrado o seu cônjuge, o seu namorado, se ele está antes dos princípios de Deus na sua vida, esse mandamento já foi quebrado. E aí nós vamos para o segundo mandamento, que é um dos mais falados e o menos seguido, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. Esse mandamento já demonstra uma situação que é pouco vivida. Para que você ame o seu próximo, você precisa primeiro se amar. E quantas pessoas têm vivido cheias de baixa autoestima, com falta de amor próprio? Querido, para que você vença essa baixa autoestima, você precisa entender quem você é em Deus. E você é filho amado do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso. Ele te criou, ele te formou com um propósito. Você precisa saber quem você é em Deus. Deus é fiel, Deus é maravilhoso, Deus é poderoso e você é a imagem e semelhança dele. Onde está isso, pastora? Onde está que eu sou imagem e semelhança de Deus? Lá em Gênesis capítulo 2, o Senhor disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus estava ali com Jesus e o Espírito Santo, e a Trindade estava formando o ser humano, formando eu e você, a sua imagem e semelhança. Então não existe ninguém feio. Quando você olha no espelho e se sente feio, é porque você não está pegando para você essa verdade espiritual, que você é a imagem e semelhança do Deus vivo, do Todo-Poderoso, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Você é a imagem e semelhança de Deus. Você é a imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso. Então, o segundo mandamento, amar o próximo como a ti mesmo. Como que eu vou amar o próximo? Como que eu vou amar as pessoas? Como que eu vou amar aquele que eu conheço se eu não amo a mim mesma? Como? Como que eu vou amar as pessoas que estão ao meu redor, as pessoas que vêm a mim, se eu não amo a mim mesma? Você precisa olhar para o espelho e saber que essa pessoa que está aí no espelho, esse espelho que é mentiroso, ele te mostra uma imagem distorcida, porque essa imagem é de acordo com aquilo que você enxerga. E se os seus olhos forem maus, aquilo que você vai ver no espelho é mau. Mas se você olhar com a ótica de que você é imagem e semelhança do Deus vivo, do Todo-Poderoso, então você vai enxergar a pessoa mais linda dessa terra. Quando eu entendi isso, depois de mais de 20 anos no Evangelho, na presença de Deus, eu entendi isso recentemente. Eu não sou feia, porque eu sou imagem e semelhança do Deus vivo. Muitas vezes nós ouvimos isso. Quantas vezes eu ouvi isso? Quantas vezes eu fui ministrada sobre isso? Isso nunca entrou efetivamente no meu coração. Você é imagem e semelhança do Deus vivo. E quando você aprender a se amar, você vai aprender a olhar as pessoas desta forma também. Você vai olhar para uma pessoa e vai ouvir na sua mente, essa pessoa é imagem e semelhança do Deus vivo. Essa pessoa é imagem e semelhança do meu Deus. Essa pessoa é imagem e semelhança daquele que eu amo, daquele que está acima de todas as coisas da minha vida. E quando você tem essa ótica
prática, você passa a amar essa pessoa com todo o seu coração. Independente do que ela tenha feito, independente do que ela seja, ela é digna de ser amada. Foi essa a ótica de Jesus. Quando lá na cruz, sendo açoitado, sendo escarnecido, sendo afligido por aqueles soldados romanos, ele ainda teve forças para orar por eles e dizer: Pai, não impute a eles esse pecado, eles não sabem o que fazem. Jesus, naquele momento, ele não estava sendo irônico, e naquele momento ele estava sendo amoroso. Ele enxergou aqueles homens como imagem e semelhança do Deus vivo, do seu Pai amado. E ele sabia que aquela era só uma fase. Existia um potencial de salvação na vida de todos eles. E era por isso que ele estava naquela cruz. Isso me emociona. Isso me emociona. Porque quando nós olhamos para os seres humanos, nós olhamos para os homens deste mundo, nós só vemos maldade. Mas quando você só enxerga a maldade, o problema está em você. Quando você olha para uma pessoa e só vê nela a maldade, o problema está em você. É você que precisa mudar. Porque aquela pessoa, independente do que ela esteja fazendo naquele momento, ela é imagem e semelhança do Deus vivo. Ela só não sabe disso. E cabe a nós mostrarmos esse caminho. Essa é a mensagem que tem queimado no meu coração. Então, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Qual é o seu propósito? Qual é o propósito de Deus para você? Ah, pastor, eu não sei. Leia a Bíblia. Lá você vai descobrir o que Deus reservou para a sua vida. Mas eu quero te adiantar que o propósito de Deus para você é que você seja filho amado dele. Imagem e semelhança do Deus vivo. E que leve esse amor a todos aqueles que vierem a você. Quando nós amamos as pessoas, nós não nos importamos com a classe social dela, com a falta de instrução dela. Quando nós amamos as pessoas, nós dedicamos a nossa vida a levar a elas a mensagem que queima dentro de nós. Que Jesus as ama, quer salvá-las, quer libertá-las, quer curá-las. Que você possa viver isso na sua vida. Várias lições nós aprendemos nessa palavra, né? Todas as coisas vão cooperar para o meu bem quando eu amar a Deus acima de tudo. Não só de falar, mas de demonstrar com as minhas ações. Para de ficar falando da vida dos outros. Vai cuidar da sua vida. Quando nós fofocamos, quando nós falamos muito da vida dos outros, é porque nós não temos nada de bom na nossa. Então, levanta hoje aí da sua cama, da sua cadeira, da onde você está, da sua região de comodismo, e vai fazer da sua vida uma vida interessante, uma vida cheia de luz, cheia de graça. Começa exercendo esse amor, começa exercendo essa compaixão. Você não sabe o que fazer para tornar a sua vida interessante? Levanta hoje. Vai atrás de alguém para falar de Jesus para ela. Faz um propósito. Quero te fazer um desafio. Sai aí da sua casa, põe a sua máscara, passa o seu álcool gel. Vai lá na esquina, na padaria da esquina, e aborda a primeira pessoa que passar por você e diga para ela que Jesus a ama e que tem um propósito na vida dela. E o resto deixa Deus fazer. Eu tenho certeza que a sua vida hoje, se você fizer isso, vai ficar muito mais interessante. Amém? E aí, quando nós fazemos a nossa própria história, quando nós somos protagonistas da nossa vida, aí não há espaço para falar mal de ninguém. Não tem tempo para isso. Então esse é o conselho que eu te dou. Vai cuidar da sua vida. Deixa Deus te usar.
Deixa Deus fazer a vontade dele. Deixa Deus cumprir o propósito dele na sua vida. E você vai perceber que a sua vida vai ser muito melhor. E aí, verdadeiramente, você vai viver essa promessa. Todas as coisas vão cooperar para o seu bem, porque você ama a Deus.